Que o Super Nintendo foi um dos melhores consoles de todos os tempos, isso ninguém tem dúvida. O console fez um puta de um sucesso. Mas será que você sabe quais foram os jogos mais vendidos desse console? Então senta aí e assista o top 10 dos 10 jogos mais vendidos do Super Nintendo. E em décimo lugar, Donkey Kong Country 3. Desenvolvido pela Rare, o jogo foi lançado em 1996. O objetivo do jogo era resgatar Donkey e Diddy que saem em uma viagem de pescaria, mas demoram muito para voltar. Logo então eles descobrem que uma figura misteriosa de nome Chaos sequestrou os dois. Então Dixie e o seu primo Kid partem para o Hemisfério Norte para resgatá-los. O jogo vendeu 3 milhões e meio de cópias, e vendeu tanto quanto esperado. As suas vendas só não foram melhores porque naquele ano a Nintendo lançava o seu magnífico Nintendo 64. Em nono lugar, Street Fighter 2 Turbo. Desenvolvido pela gloriosa Capcom, o jogo foi lançado em 1991. Responsável pelo enorme sucesso nos fliperamas, Street Fighter 2 é considerado como um dos mais influentes jogos de todos os tempos, e em particular, o mais importante jogo de luta. Esse jogo rendeu para a Capcom 4 milhões de cópias vendidas. No jogo você controla 8 lutadores, cada personagem com uma história diferente, uns por vingança, outros para serem o melhor do mundo. Street Fighter 2 só ganhou essa versão turbo porque os donos de fliperama aumentavam a velocidade das máquinas para o jogo ficar mais dinâmico, e isso serviu de ideia para a Capcom lançá-lo para o Super Nintendo. You win. Oitavo lugar, Yoshi Island. Desenvolvido pela própria Nintendo, o jogo foi lançado em 1995. Diferente dos outros jogos do Bigodudo, aqui você controla o Yoshi. Uma cegonha que carregava dois bebês, Mario e Luigi, quando Kamek, um Koopa com poderes mágicos, rapta o bebê Luigi. Ele sabia que os bebês causariam incômodo no futuro para o seu mestre, o bebê Koopa. O outro cai no oceano. Kamek, furioso por ter perdido o outro bebê, manda os seus servos, os Toadies, procurarem. O bebê, que aparentemente havia caído no oceano, na verdade caiu na Yoshi Island. Agora Yoshi deve impedir que o bebê Mario seja capturado pelos Toadies, passando por 6 mundos. Também com 4 milhões de cópias vendidas, com uma jogabilidade simples e com gráficos totalmente desenhados à mão, o jogo é bem divertido, tirando o choro do bebê Mario que dá a vontade de tacar o controle na parede. Em sétimo lugar, Legend of Zelda: Link of the Past. Com 4 milhões e meio de cópias vendidas, é considerado como um dos mais influentes jogos de todos os tempos. Esse jogo introduziu uma série de elementos que são usados em quase todas as versões até hoje, e particularmente esse é o meu jogo favorito do Super Nintendo. O antagonista é Ganon, que consegue entrar na Golden Land e torná-lo Dark World. E ao perceberem tamanha maldade saindo daquelas terras, 7 magos fizeram um selo e o trancaram lá. O selo só seria quebrado pelos próprios magos ou pelos seus descendentes. O protagonista é um jovem guerreiro Link. Não, ele não é Zelda. Cuja missão é salvar o reino de Hyrule, a princesa Zelda, e proteger a Triforce, o símbolo deixado pelas deusas, que pode trazer ao mundo uma era de harmonia e prosperidade, mas pode destruí-lo se cair em mãos erradas. Cada um dos triângulos tem um significado diferente. Um significa coragem, o outro poder e o outro sabedoria. E cabe a Link protegê-la a qualquer custo.
E em sexto lugar, Donkey Kong Country 2. Desenvolvido pela Rare e produzido pela Nintendo, o jogo foi lançado em 1995. Será que essa empresa sabe ganhar dinheiro? Mais um Donkey Kong na lista e dessa vez um dos mais divertidos. O Capitão Calrow sequestra Donkey Kong. Ele só irá libertá-lo se a família Kong entregar toda a reserva de bananas. Diddy e sua namorada Dixie? Não, ela não é sua prima. Vão para Crocodile Island para resgatá-lo. Deixando um pouco o Donkey de lado, o jogo nos apresenta a novata Dixie. A segunda versão deixou um clima mais light, a jogabilidade mais variada e com uma série de novas mecânicas, marcando mais um passo na dominância de Donkey Kong. Foram 5 milhões de cópias vendidas. A trilha sonora do jogo é considerada pelos críticos uma das trilhas sonoras mais belas já criadas para o Super Nintendo. Tanto que ao comprar o cartucho, vinha um CD com todas as músicas do jogo. E eu tinha, mas eu perdi. Somando com a terceira versão que está em 10º lugar, o jogo já soma até aqui a bagatela de 8 milhões de cartuchos vendidos. Quinto lugar, Street Fighter 2. Desenvolvido pela Capcom, o jogo foi lançado em 1991. Não é só o Street Fighter mais vendido da Nintendo, como também o Street Fighter mais vendido da história. Foram 6 milhões e meio de cópias vendidas. Em 1993, 2 anos após o seu lançamento, as vendas do jogo já ultrapassavam 1,5 bilhão de receita bruta. Street Fighter 2 melhorou muito dos conceitos introduzidos no primeiro jogo, incluindo o uso de movimentos especiais baseados em comandos e uma configuração de 6 botões, que ao mesmo tempo oferecia aos jogadores uma seção múltipla de personagens jogáveis, cada um com seu próprio estilo de luta. E uma curiosidade é que antes da popularização do Street Fighter, o jogo mais popular da época era Pac-Man. Que coisa, não? Quarto lugar, Mario Kart. Desenvolvida pela Nintendo, o jogo foi lançado em 21 de janeiro de 1993. Foi aqui onde tudo começou, e hoje ela é uma das maiores franquias da empresa, considerada obrigatória para os consoles que já foi lançada. Ficando com o pezinho fora do pódio, mesmo vendendo assombrosos 8 milhões e 800 mil cópias, o diferencial desse jogo para os outros jogos de corrida é a possibilidade de usar utensílios como a banana, que quando passa por cima o carro escorrega, os cascos verdes que ficam quicando por toda a pista até acertar alguém, ou os cascos vermelhos que perseguem os corredores que estão à sua frente. O cogumelo serve como turbo, a pena te faz dar um salto enorme e às vezes até pular muros e cortar pistas. A estrela é basicamente igual aos jogos do Mario, te deixa invencível por um determinado tempo. E o temido raio que deixa todos os outros corredores pequenos. Sem contar os atalhos que você pode pegar para poder vencer a corrida. As pistas estão localizadas em locais bastante comuns, todos baseados nos jogos da série Super Mario, como lagos, castelos de fogo, ilhas de chocolate e entre outras pistas. Existem 8 personagens jogáveis e, além deles, outros personagens da série Super Mario surgem no jogo como obstáculos. E você lembra daquele bichinho que dava largada nas corridas? Esse aqui? Pois é, ele se chama Lakitu e é o dono de todas as pistas e participa das corridas exercendo várias funções, como segurar o semáforo, bandeiras e placas. Além de sempre usar a sua varinha de pesca para te salvar quando você cai fora da pista, pelo preço de 2 moedas. Terceiro lugar, Donkey Kong Country. Desenvolvido pela Rare, o jogo foi lançado em 1994. Você contou certo, Donkey Kong 1, 2 e 3 estão entre os jogos mais vendidos desse videogame. Juntando os 3 jogos, já soma a marca de 18 milhões de cópias vendidas. O jogo tinha nada mais nada menos que 40 fases.
A primeira versão, com seus gráficos impressionantes pré-renderizados em 3D, impressionou com 9.300.000 pessoas que levaram esse jogo para casa. O objetivo do jogo é fazer com que Donkey e o seu sobrinho Diddy Kong recuperem as bananas roubadas por King K. Rool e seus capangas. Após verificar o esconderijo de bananas vazio, que ficava logo abaixo da casa do Donkey, eles embarcam em uma aventura pela ilha Donkey Kong. O jogo recebeu vários prêmios da EGM em sua premiação de jogos de 1994, incluindo melhor jogo para Super Nintendo, melhor animação, melhor dupla de personagens em um jogo e também o jogo do ano. Segundo lugar, Super Mario All Stars. Desenvolvido pela Nintendo, o jogo foi lançado em 1993. A versão All Stars marcava os títulos clássicos da franquia publicados para os consoles mais antigos ou arcades do Mario, com gráficos e sons melhores do que foram lançados para o Nintendinho. Além dos mecanismos adicionais de salvar o seu progresso no jogo, que ajudava muito, sendo que provavelmente o jogo mais famoso da coletânea seja o Super Mario Bros 3. Mas com certeza as promoções da Nintendo, que ao comprar o console vinha de brinde o jogo, ajudaram a alavancar a marca de 10 milhões de cópias vendidas. E o cogumelo no topo do bolo é... Super Mario World. Ah, fala sério, vai dizer que você já não sabia. Desenvolvido pela Nintendo, o jogo foi lançado em 1990 no Japão e em 1992 nos Estados Unidos. Que não só o jogo mais vendido da Nintendo, como também foi eleito pela EGW, a maior revista de games dos Estados Unidos, como o melhor jogo de todos os tempos. E acho que não é nenhuma surpresa o primeiro lugar estar sendo marcado com o nome Mario. Se você foi dono de um Super Nintendo, você já jogou Super Mario World. Com 20 milhões de cópias vendidas, entre cópias individuais tanto quanto consoles vendidos, o jogo se tornou um enorme sucesso crítico e comercial, sendo considerado o mais bem-vindo da plataforma. E qual seria a história? Mario, Luigi e a Princesa Peach foram tirar férias na Ilha dos Dinossauros, mas durante as férias, Bowser rapta nossa querida princesa. Ele também se apodera da Ilha dos Dinossauros e aprisiona seus habitantes em ovos mágicos, entregando a seus 7 filhos. Mario e Luigi enfrentam vários desafios diferentes até enfim derrotar o Bowser e salvar a princesa e todos os habitantes da Ilha dos Dinossauros. Eu aposto, jovens, que 99% das pessoas que jogaram Super Mario World não sabiam que essa era a história do jogo. O objetivo do jogo era explorar os 7 mundos e encontrar todas as 96 saídas existentes, resgatando a princesa das garras do Bowser e libertando os 7 hóspedes aprisionados nos ovos. Ao certo, são 9 mundos, contando com o Caminho das Estrelas, que serve como atalhos espalhados por todo o mapa, e a Zona Especial, que seria tipo uma coletânea de fases difíceis envolvendo todas as características e jogabilidades trazidas pelo jogo. Outras áreas secretas como o Lago da Soda e as Casas Fantasmas Escondidas também podem ser descobertas ao longo do jogo. E esses foram os jogos mais vendidos do Super Nintendo. Se gostaram do vídeo, clique no gostei, compartilhe, adicione seus favoritos, isso ajuda muito o nosso canal. Agradeço a vocês de coração, tudo de bom pra vocês, um grande abraço, valeu e até!